Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando aqui o canal Investe com Victor. Meu nome é Victor, eu sou planejador financeiro, especialista em investimentos certificado. Eu criei esse canal para te ajudar a tomar boas decisões financeiras e uma das decisões financeiras boas que você pode tomar é entender sobre tributação, né, Ivan? E é por isso que a gente está aqui no dia de hoje para poder gravar um vídeo para você especial sobre as novas regras, né, a nova lei que vai mudar um pouco sobre a tributação, principalmente para quem tem altas rendas. E para isso eu convidei aqui o Ivan, ele vai se apresentar para a gente poder discutir sobre esse tema e deixar tudo 100% claro para vocês. Ivan, muito obrigado aí pela oportunidade e vamos explicar aqui para o pessoal o que está acontecendo, né? Como é que está essa mudança aí de tributação. Se apresenta primeiro aí para o pessoal para a gente poder desenrolar isso aqui. Com certeza, Vitor. Um prazer imenso aí, te agradecer pela oportunidade. Olá pessoal, eu sou Ivan Rivera, um dos sócios da LP Consultoria e Contabilidade Médica. Nós somos uma empresa aí que estamos há mais de 6 anos no mercado, buscando sempre ajudar a simplificar a rotina do profissional médico, né, com a parte contábil, administrativa e financeira. E a convite do Vitor hoje, nosso parceiro aqui também dentro da nossa empresa, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa nova lei, a Lei 15.270, né, que veio aí para mudar um pouco aí a parte de tributação dos rendimentos e lucros da pessoa física, né? Ô Ivan, só um parênteses, cara. Como que era antes isso? O que acontecia antes? Como é que era o formato de tributação e o que mudou? Acho que as pessoas estão com essa dúvida sobre o antes e o depois. Bacana. Como é que era? A principal mudança foi que antes não havia uma tributação sobre lucros e dividendos, né? Então tudo que se distribuía, né, de uma PJ para uma pessoa física, não havia ali uma tributação que era considerado lucros e dividendos, né? Uhum. A empresa tem a receita, abate-se as despesas mensais, as despesas tributárias, e o que sobrava era denominado lucro, e aquilo ali era transferido para os sócios ou sócios daquela PJ, né? E aí, a partir, né, de janeiro de 2025, dia 1º de janeiro, essa nova lei veio mudando isso, né? Colocando, vamos dizer assim, um limite anual de distribuição de lucros, né, para os sócios da PJ. Então, a partir do momento que você distribuir acima daquele limite, haverá 2 formas de tributação incidindo sobre essa distribuição de lucros e dividendos que o sócio tem a receber daquela PJ. Então, antes, quando a gente tinha uma pessoa jurídica, a gente era tributado na pessoa jurídica, então já se pagava ali a DARF, né, que é o documento, né, os impostos na pessoa jurídica. Quem é simples paga DARFs, quem é lucro presumido paga ali as DARFs, ia pagando os impostos ali, e o que sobrava a pessoa transferia, né, para essa pessoa que é retirada de retirada lucro. de lucro. E aí agora adicionou-se um novo imposto, que além desse imposto da pessoa jurídica, caso faça uma retirada de lucros específica, né, a gente vai falar, existe esse novo imposto. Um imposto, na verdade, ele é um imposto de renda, né? Ele Sim. vai ser gerado uma DARF sobre o imposto de renda, sobre uma retenção do imposto de renda na pessoa física ali, sobre esses impostos. E está funcionando isso para todo mundo? Quem que foi afetado por isso, quem não foi? Porque eu vi que tinha muita gente falando, Ivan, que quem, por exemplo, é CLT, quem, por exemplo, é servidor público, tem um salário muito alto, vai continuar pagando o mesmo imposto, né, de certa forma, né? Vão colocar ali próximo dos 27,5%, dependendo da renda, e que não vai aumentar esse imposto. Então, quem são as pessoas mais afetadas por essa nova tributação? Tenta me explicar. Essa nova lei, ela, né, assim, ela traz 2 questões. Ela foi criada para diminuir o imposto sobre as pessoas físicas, né? Ou seja, aumentou-se o limite, né, de isenção. Então, até R$5.000 ficou isento ali. Quem tem rendimentos, né, de pessoa física até R$5.000 não paga esse imposto de renda mais, então está isento. E para cobrir, né, ou seja, essa isenção, foi criado esse novo imposto sobre as altas rendas, é o que foi denominado aí pela lei, né, pela criação da nova lei, é a tributação nas altas rendas. Então, é afetado quem tem CNPJ, ou seja, quem recebe lucros e dividendos. Entendi. Então, o CLT está ali na carteira assinada dele, paga seus impostos na retenção, né, a empresa faz ali as retenções, ele recebe o salário dele líquido. A dinâmica continua a mesma. Entendi. Né? Ou seja, se ele também for um CLT que recebe até R$5.000, antigamente ele tinha uma tributação já inicial ali de imposto de renda. Agora ele não tem mais. Então, um CLT hoje, se ele tem uma carteira assinada, né, vai receber R$5.000, ele não vai pagar imposto de renda, né, nem a declaração. Ele está isento de imposto de renda. E aí ele vai pagar só o INSS dele ou os outros impostos ali que são descontados ali em folha.
Agora, quem trabalha como CNPJ, presta serviço, né, o prestador de serviço, e ele tendo um CNPJ, né, após ele abater ter a receita, abater as despesas, a depender do valor do lucro dele mensal ou do lucro dele anual, será necessário ali um pagamento de imposto adicional. Entendi. Então, se eu tenho uma empresa, eu presto serviço, tive um rendimento acima de um determinado valor, pelo que eu li, eu vou ter um pagamento de imposto ali como se fosse um CLT que retém ali na carteira dele. Como se fosse mais ou menos isso? É parecido, exatamente. O trabalho que vai ser necessário ser feito é justamente esse acompanhamento, vamos dizer assim, quase que momentâneo. A partir do momento que uma PJ distribuir para o seu sócio, né, a gente já vai falar o valor ali acima desse valor ou a partir desse valor, a tributação ela tem que ser, vamos dizer, quase que imediata, né? No mês subsequente, você já tem que gerar a DARF para pagamento desse imposto, que é a retenção. E você já falou a questão dos valores, né, que você ia comentar. Fala para o pessoal como é que está funcionando essas faixas de valores e tributação. Bacana. É o seguinte, pessoal, nós temos duas formas de tributação dessa nova lei 15.270. Tá? Nós temos a primeira, que a partir de 50 mil, se o lucro for distribuído a partir de 50 mil, irá acontecer uma incidência de 10% já de imediato aí sobre esse valor distribuído para o sócio. Então, né, nós estamos aqui, chegou o final do mês, vamos distribuir o lucro daquela determinada PJ, passamos para o sócio A 50 mil, ele terá que pagar 10%, né, será emitido uma DARF pela contabilidade ali que faz a gestão contábil desse CNPJ, será necessário emitir ali uma DARF de 10% sobre esses 50 mil. Né? Qual que é o primeiro mecanismo ali, a primeira ação que o pessoal está usando para fugir disso? Fazer a distribuição até 49.999. Eu ia te perguntar isso, assim, as estratégias que vocês estão vendo. A primeira ação ali para você não pagar esse tributo é 49.999. Se você tiver uma variação de lucros, por exemplo, no mês que você talvez tenha ali um lucro menor, você pega o residual ali do mês que você distribuiu no limite de 49. Mas, se você tiver apenas um CNPJ, vamos tratar o primeiro caso, que é o mais simples, eu tenho apenas um CNPJ e distribuo o lucro ali para mim mensalmente. Então, se eu distribuir todo mês 49.999, eu não vou ter nenhum imposto excedente a pagar. Não precisa gerar essa DARF, não vai ter DARF, a contabilidade segue ali normal. Tá? Segundo caso, trabalho em mais de um local. Ou seja, vou receber 49.999 da minha PJ e trabalho com outra PJ em outra prestação de serviço, também recebo lá meu lucro e dividendo. Né? Lá eu recebo mais 10 mil reais. Também não vou ser tributado sobre os 10%. Por quê? Aqui eu tive o limite de 49 e na outra distribuição 10 mil. Mesmo que seja para o mesmo CPF? Mesmo que seja para o mesmo CPF. A tributação de 10% eu não vou pagar. Entendi. Porém, aí nós vamos cair na segunda forma de tributação dessa nova lei, que é quem recebe lucros e dividendos acima de 600 mil. Ou seja, você distribuiu 49 do CNPJ-A, recebeu mais 10 do CNPJ-B. Então, praticamente ali você recebeu 59, 60 mil no mês. Uhum. Você não vai pagar 10% no ato ali. Mas, durante o ano, você vai ter um faturamento de 720 mil. Se persistir, se a pessoa tiver... Isso, vamos manter que ela mantenha essa métrica aí de valores o ano de 2026 todo. Então, quando chegar na época de ajuste de declaração do ano de 2027, quem recebeu 49 de um CNPJ e mais 10 de um CNPJ vai ter faturado ali em torno de 720 mil ano, ele cairá numa tabela progressiva. Essa tabela progressiva irá cobrar o imposto adicional desse CPF. E aí, como que funciona, Ivan, até aproveitando aqui o pessoal que segue o canal e que assiste os vídeos, que também são investidores, me corrija se eu estiver errado nas leituras que eu fiz, não sei se você ia falar sobre esse ponto, senão a gente vai estruturando aqui a nossa conversa, a gente vai fazendo sem roteiro para trazer isso aqui da maneira mais natural possível para você que está assistindo a gente. Vai somar os investimentos que a pessoa tem, por exemplo, em renda fixa, investimentos em bolsa, com os recebimentos que ela tem na PJ? Se ela distribuir, sim. Se a pessoa deixar investido, vai continuar investido. Entendi. Mas porque se ela tira,
A lei é sobre lucros e dividendos. Se ela tira. Se ela tirar. Então, vamos supor, só para eu poder entender, ela teve esse rendimento aí nessas duas PJs que você falou, mas ela tem, por exemplo, 500 mil no CDB do Itaú. Se ela não fez a retirada desses 500 mil reais, não tem tributação. Mas se ela fez a retirada, vai pagar o imposto de renda retido na fonte, que é característico dessa aplicação em específico. Exatamente. E depois ela vai ter esse lucro, por exemplo, né, da aplicação, somado às outras rendas que ela possui, como, por exemplo, PJ, aluguel, dividendos de ações. Então vai somar o estoque todo que ela tem de retiradas num determinado ano. Nós temos duas fontes de recebimento na declaração de ajuste. Eu tenho a renda não tributável e a renda tributável. Sim. Né? Então, o que essa lei incide é sobre os rendimentos não tributáveis. E aí esse dinheiro entra aí. Então, você vai somando aos seus rendimentos não tributáveis anuais. Você passando de 600 mil, o imposto ele vai ser tributado. Tem um ponto também que eu li, é que alguns produtos financeiros não entraram nessa contabilização. Se não me engano, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures. Mas de resto, qualquer tipo de renda que você possua, seja aluguéis, recebimentos na PJ, se você tem um vínculo pessoa física, dividendos de ações, fundos de investimentos, se houver lucros, né, e dividendos provenientes dessas operações, isso some acima de 600 mil, você entra numa alíquota progressiva, de imposto de renda. E aí, obviamente, o cálculo que é feito pela gente, né, para mensurar ali qual que vai ser o excedente acima de 600 mil. Né? Então, assim, é uma tabela progressiva que a gente tem, faz o cálculo ali dentro do próprio site da Receita, mas eu vejo assim que não há muitas saídas, né? Eu acho que a Receita tem aumentado aí a fiscalização dela, né? Essa lei veio para isso, né? A gente já faz muita movimentação com Pix, então assim requer aí um acompanhamento bastante próximo da contabilidade, né? De quem faz a gestão contábil aí, principalmente do seu CNPJ, né? Ou seja, quem tem um CNPJ obrigatoriamente tem que ter um responsável contábil ali para cuidar da sua PJ, enviar as declarações. E isso mudou até para a gente que faz essa parte técnica, né? Ou seja, eu tenho que fazer o acompanhamento momentâneo e instantâneo da contabilidade daquela PJ, porque se o sócio distribuir a partir de 50 mil já agora no mês, no início do mês, eu tenho que gerar a DARF para ele pagar no mês seguinte. Porque nessa lógica que a gente estava até conversando antes do vídeo aqui, se a pessoa é CLT, já automaticamente é retido na fonte. Como a gente está falando aqui de pessoa jurídica, tem que ter essa retenção na fonte, foi por isso que eu te perguntei. Como é que na prática é? Talvez é uma dúvida de quem está aqui assistindo a gente. Como é que é na prática? Então o Ivan explicou que a contabilidade tem que gerar esse documento, né, essa DARF, né, no ato para isso poder ser retido aí na fonte no momento em que foi feita essa distribuição de dividendos, né, Ivan? Assim, outro ponto, né, pessoal, acredito que também deve estar se perguntando o que eu posso fazer para fugir disso ou evitar isso, né? Eu ganho mais 50 mil, porque realmente tem gente que não vai ter como escapar. Ou você vai pagar nos 10% ali, 50 mil por mês, ou você vai pagar no final na declaração no ano seguinte, no ajuste lá acima dos 600 mil. Nós temos uma parceria com o jurídico, né? Isso aí até sobe um pouco o nível, né, assim, da contabilidade. É necessário agregar uma estrutura jurídica para esses pontos. E o que o pessoal está se movimentando muito, que eu vejo que o jurídico também tem aconselhado, é a criação de holding. Né? Holding patrimonial para quem tem imóveis, então isso é muito importante. Tá? Então, se você tem aí essa linha aí de investimentos em imóveis, acho que vale a pena você estudar, procurar a gente aqui para poder entender melhor, né? Holding de investimentos, então quem tem investimentos, que é o caso que você perguntou aí, né? Distribuição, então passar isso para holding de investimentos, criar uma holding para que cuide dos investimentos ali e das distribuições que você recebe ao longo do mês e do ano. Passou a fazer certo sentido agora, no caso de investimentos financeiros, que é o foco aqui desse canal, criar-se uma holding, né, cara? Holding de investimentos. Tem sido, assim, uma sugestão que eu tenho visto que o jurídico tem orientado bastante nossos clientes com relação a isso. Você mantém a sua PJ de prestação de serviço
e aí seja ele qual ramo você for, né? Você tem lá seu CNPJ, então você presta serviço, você tem o KNAI, a sua atividade econômica, que é muito importante, né? Que ela esteja correta, né? Então, a prestação de serviço ali vinculada ao seu KNAI, e depois cria-se uma holding para cuidar desse patrimônio seu, ou desses investimentos, ou desse recebimento que você está tendo. Interessante. Isso aí 100%, né, dentro da legalidade, né, dentro do que é possível, que a lei nos permite fazer, né, tanto a lei, né, de tributação quanto a lei civil, então toda essa parte aí é importante. Porque assim, eu tenho falado, né, muita gente tem procurado aqui o escritório, nossa, como é que eu vou fazer agora? É isso, limite R$ 49.999, não tem o que se fazer. Se você tem a mais, se você passar mais, você vai pagar os 10%. Então, como é que eu faço para não pagar? 49. Beleza? E se você tiver outras rendas, você vai acabar caindo lá nos Na declaração 600 de da ajuste. declaração. Então, aí é se preparar financeiramente, Exato. né? Que é o principal ponto desse canal aqui. Aí que eu acho que entra aí bastante a questão do planejamento financeiro, porque se você vai durante um ano, estou tranquilo, estou recebendo, não estou pagando 10%, chegou lá no ajuste, a pancada é forte. Sim. E aí, se você não tiver planejamento, desestrutura, né? Ou esse outro passo, que é a questão aí da holding também, que é algo bastante relevante. Inclusive, tem um ponto que eu venho lendo bastante também sobre essa parte de se planejar. Claro que alguns investimentos, como a gente está falando aqui, como debêntures, CRIs, CRAs, LCs e LCAs, não entram nessa lógica, mas começa a fazer certo sentido a gente olhar para investimentos que são tributados. Então, fazer um mix, por exemplo, entre esses dois investimentos. Por quê? No investimento tributado, você já tributa-se e retém na fonte. Então, você já paga aquele imposto ali meio que sem ver, vamos dizer assim, né? Você tem um CDB de liquidez diária, por exemplo, e faz resgates, você vai reter aquele valor ali de maneira líquida, né? Receber o valor líquido. Então, de certa forma, você vai já ali pagando esse imposto e diluindo isso lá na frente, porque, se eu estiver errado, você me corrija, faça uma análise de para, né, do que você já pagou e reteu na fonte ao longo do ano versus o que você tem que pagar somado todo o período. Então, aquela história de investimentos isentos são os melhores possíveis, talvez não é a opção que é mais bem falada, vamos dizer assim, porque as novas regras mudaram, a gente tem sempre que se adaptar. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, Ivan, é que eu ouvi falar que pode fazer um certo sentido quando a gente tem pessoas, né, uma pessoa que tem uma PJ, por exemplo, e aí ela decide colocar um cônjuge como sócio para que o cônjuge possa fazer retiradas. Você tem visto isso na prática, nessa nova mudança? Funciona, não funciona? Ainda nessa linha das estratégias? Olha, pessoal, não recomendo, né? Sendo bem sincero, assim, é um famoso jeitinho brasileiro de dar sequência no negócio, porque a PJ que a pessoa tem para a prestação de serviço, né? Ela está destinada, ela tem uma atividade econômica, né, para aquilo ali, e só uma pessoa é responsável ou é capaz de executar aquela prestação de serviço. Vamos pegar, por exemplo, aqui do escritório da LP, que são todos médicos. Então, se o médico decide colocar o cônjuge dele na PJ, não faz o menor sentido. Se ele não for médico, né, a pessoa não executa, não presta serviço, então é um movimento no qual pode chamar a atenção da Receita. Mas isso... E a fiscalização, ela está muito pesada. Mas isso você está dizendo só se realmente for uma PJ de médicos ou se for uma PJ qualquer de outra profissão? O entendimento que eu tenho, né, que nós temos aqui na questão da linha do jurídico e do certo, é que você está se movimentando ali para tentar burlar o sistema. Né, sendo bem franco e verdadeiro. Esse movimento de vou colocar o meu cônjuge para me ajudar a distribuir, dependendo da sua atividade, talvez possa passar desapercebido ali por uma fiscalização. Sim. Mas eu, como responsável técnico ali, financeiro, contábil, não vou te aconselhar a fazer isso. Né? A gente sabendo que, né, você vai colocar o seu cônjuge justamente para tentar fazer o movimento de burlar o sistema. E isso aí não é correto. Entendeu? Então, assim, realmente, para outros fins, outras atividades que não sejam médicas, né, como a gente tem aqui na LP, possa passar mais desapercebido, porque se for uma prestação de serviço de administrativo, né, faz sentido ter outra pessoa ali, né, te ajudando. Agora ela está me ajudando no financeiro, no administrativo, no contas a pagar, mas... tem que tomar cuidado, né? E as alterações, elas se comunicam. Então, por que agora ele decidiu fazer isso? Por que agora esse CNPJ alterou o quota societário?
né? O que essa pessoa tem de movimentação? Essa pessoa que seu cônjuge colocou, aí até dezembro do ano passado, ela declarava para a Receita 30 mil, agora está declarando 70, 90. Então, né, são coisas que chamam a atenção, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado para depois, né, não se assustar aí. E essa questão também de abrir várias PJs, né, que o Ivan já falou aqui, como uma alternativa, não vai adiantar de nada, porque no final do ano tem que fazer declaração de ajuste. Então, se a pessoa tiver 5 PJs diferentes, não vai mudar em nada. Não muda absolutamente nada, e além de você aumentar o seu custo, né? Porque você tendo 2 CNPJs, você ainda tem ali 2 gestões contábeis, você tem os custos operacionais de um CNPJ, vezes 2. Né? Então, às vezes você pensa assim, vou escapar dos 10%. Mas se você está aumentando o seu custo ali para 15, 10, não faz sentido. Exato. Show de bola, Ivan. Beleza. De informações que a gente tem relevantes são essas, certo? Certo, perfeito. Então... a nova lei veio para fazer com que quem ganha menos pague menos, né? Essa é a ideologia da lei. Né? Quem ganha mais contribui um pouco mais por meio do novo imposto de renda a ser cobrado aí pelo mínimo, né, da tributação de dividendos. É muito importante, né, você, né, que está nos assistindo, ter aí uma assessoria contábil, financeira, de confiança próxima e que está por dentro, porque são coisas que vão se atualizando aí, vamos dizer, quase que diária, né? Então, tá para ser implementado o novo regime tributário, né, do país, né? A reforma tributária, então são coisas que vão mudando aí ao longo dos dias, né, e do tempo, então a gente precisa ficar 100% atualizado, 100% informado, 100% muito bem assessorado, né, para que a gente não cometa erros e os erros possam levar aí a grandes pagamentos, porque a gente não quer prejuízo, né? É isso aí. Show de bola. Pessoal, muito obrigado aí para você que acompanhou esse vídeo até o final. Não deixa de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, comentar. Se você tem alguma outra dúvida que o Ivan não comentou aqui, que o Ivan não trouxe aqui, comenta que eu vou passar diretamente para ele, eu vou responder essas dúvidas aqui com a maior clareza possível para a gente deixar esse tema muito claro na sua cabeça. É um tema que parece ser complexo, mas quando a gente começa a conversar e ler, assistir um vídeo como esse, ele vai ficando cada vez mais claro. Ivan, muito obrigado pela oportunidade de estar falando sobre o tema. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você poder agendar uma reunião com o Ivan e com o time dele, caso você queira trocar de contabilidade, caso você queira uma segunda opinião, enfim, que você precisar de ajuda nessa parte contábil, o Ivan e a equipe dele têm totalmente capacidade em te ajudar nesse processo. É isso? Isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, Vitor. Foi um prazer imenso aqui poder compartilhar um pouco das informações aí com o pessoal que está assistindo a gente aí. É isso. Vamos que vamos. Até a próxima.